O quanto de conteúdo em inglês você realmente consome no seu dia? Para e pensa, quais que são os contatos com o inglês que você tem? E por quanto tempo? Quando a gente morava no Canadá, logo quando a gente se mudou para lá, eu tinha 11 anos e eu não falava nada de inglês, eu e a minha família. Eu mal tinha confiança pra pedir pra ir no banheiro. It was really bad. Eu lembro quando meu pai ele me dirigia até o ponto de ônibus. Sabe aquele ônibus amarelinho que leva as crianças pra escola? Aquele ônibus. E quando a gente tava no carro, eu lembro que a gente ligava o rádio, a gente não entendia nada, nothing. A única parte que a gente entendia que passava no rádio era, não sei se era todo dia ou se era toda terça, eles falavam os aniversários da semana ou do dia. E era a única parte que a gente entendia, porque daí eles cantavam Happy Birthday to you. Era só isso, o resto a gente não entendia quase nada. E, throughout the time, a gente foi escutando o rádio, meu pai ele pode até testify to this. Em algum ponto, as coisas foram clicando aos poucos. Muita gente acha que, eu tenho contato com o inglês, eu escuto as coisas, mas eu nem entendo 100%, então não vale nada. And that's not true. O tanto de contato que você tem, o tanto de conteúdo em inglês que você consome é extremamente importante. I cannot stress this enough. E volta para o método de imersão. Eu estudei inglês aqui no Brasil antes de eu me mudar pro Canadá. Então eu tinha lá 9, 10 anos. Eu tinha inglês na escola, que nem todo mundo tem aqui no Brasil. Mas, de novo, eu cheguei no Canadá e eu mal tinha confiança para pedir para ir no banheiro. Como todo mundo também fala, estudei por anos na escola, fiz curso e hoje em dia eu abro a boca e não sai. Eu não consigo. Travo, eu esqueço as palavras, as pessoas falam e eu não entendo. Então tem algo de errado, right? Se todo mundo tá estudando pra caramba, desde pequeno, que nem eu, teve cursinho de inglês, teve aula de inglês na escola, por que a gente chega nesse ponto de... eu ia falar adolescência. Por que a gente chega nesse ponto de adulto e agora a gente trava, não sai? Parece que a gente nem passou uma vida inteira aprendendo inglês, aprendendo lá o I am, you are, verbo to be. Agora deixa eu te falar uma coisa que maybe it's going to shock you. Morando no Canadá, se você perguntar para as pessoas, qual que é o past simple de go? As pessoas não sabem. E com certeza você já viu uns vídeos desses na internet, onde você pega native English speakers e você faz uma pergunta simples assim, qual que é o passado disso aqui? Qual que é o futuro desse verbo? Eles não sabem. E eu também não sabia. What's the past tense for go? Leave. What's the past tense for go? Stay. The past tense for go. Go? I don't know, pal. Come. Because if you tell someone to go, the other meaning for it is to come back, you know what I'm saying? Past tense for go. For go? Yeah. Stop. Wait, past tense? Se você tivesse me perguntado couple of years ago, antes de eu voltar para o Brasil e eu começar a ensinar inglês, eu também não sabia. Então, por que a gente sabe essas coisas? A gente não fala inglês e eles não sabem e eles falam inglês. Doesn't make sense, right? No Canadá, eu estudei desde o 6º ano, assim que eu tinha 10, 11 anos, e eu graduei o high school no Canadá. O que a gente mais faz? Reading and writing. Reading and writing. Mas o que realmente fez que eu começasse a falar inglês, onde eu mais aprendi a conversar, a falar com as pessoas, aprendi palavras novas, não foi na escola, foi com os meus amigos. Eu tinha uma amiga canadense mesmo, cabelo vermelho, extremamente branca. E aonde eu mais aprendi não foi na escola, foi com os meus amigos. Why? Porque ali você tá rodeado pelo inglês, não tinha um amigo brasileiro, e você tá falando dos seus interesses, right? Você tá consumindo muito inglês. Então foi ali que eu aprendi a me comunicar. E também porque eu não tinha outra opção, não tinha um brasileiro, então ou eu aprendia ou eu aprendia. E muita gente acha, então, mas para você é fácil, Em. Você estava em outro país, você não tinha outra opção. But that's not true. Quantos brasileiros você conhece que moram fora? Tenho certeza que você conhece pelo menos um que moram fora há muito tempo e não falam um pingo de inglês. Com certeza você conhece alguém ou conhece alguém que conhece alguém. Isso é extremamente comum. Por quê? Porque eles chegam naquele país, nos Estados Unidos, vamos lá,
E eles se cercam do quê? De conteúdo em português. Eles se cercam de brasileiros. E eu vi isso no Canadá porque eu tinha uma amiga que ela era do México. E ela tava morando com a família dela no Canadá há muitos anos, tipo 12 anos já. E aí um dia teve uma reunião de pais e eles chamaram essa minha amiga para participar junto dessa reunião. Isso não acontece quando tem reunião de pais, é entre the teacher and the parents. Não, você não participa, você como aluno, dessa reunião. E eles chamaram ela para ir junto. E eu achei estranho, e depois ela me falou que os pais dela não falavam inglês. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela e a família moram aqui, no Canadá, há 12 anos. Como que os pais dela não falam inglês? Isso não faz sentido nenhum. E aí ela falou, porque os amigos era tudo em Spanish, a igreja, o trabalho, né? Então quer dizer, eles estavam no Canadá, mas eles se cercaram de conteúdo, de pessoas, se cercaram pelo espanhol. Então eles não aprenderam. Então não fica com essa cabeça de, ai, quando eu me mudar para os Estados Unidos eu vou aprender. Ah, para você é fácil dizer porque você morou no Canadá. Sim, realmente foi melhor. Não precisei fazer esforço para criar um environment em inglês. Já estava lá. Mas se você não está disposto a mudar, a ficar uncomfortable, não importa onde você estiver, você não vai aprender. Então, o que eu aprendi com tudo isso quando eu comecei a ensinar? Eu pensei, como é que eu posso ajudar as pessoas a ter esse environment em inglês? Porque é fácil olhar para você e falar, bom, se cerque de conteúdo em inglês. Mas na prática, como é que você faz isso? E eu tinha muitos alunos que me falavam, se você tivesse que learn English from the beginning, se você tivesse começando a estudar inglês, me dê exatamente o que você faria. E aí foi esse mindset que eu tive quando eu comecei a develop algumas ferramentas e alguns materiais. Eu pensei, ok, living my life até aqui, o que foi que eu aprendi? O que eu vi que é effective, que realmente funciona e o que não funciona? Eu comecei a work on that. Então, first of all, o que eu fiz? Eu developed um PDF, já fiz várias versões dele, com vários exercises de coisas que eu faço até hoje e que eu recomendo que as pessoas continuem fazendo para você melhorar o seu inglês, para você criar esse ambiente em inglês, porque você precisa basicamente mudar o seu lifestyle, você precisa respirar o inglês. E sim, é desconfortável de primeira, é diferente, mas se você realmente quer melhorar o seu inglês e parar de, para sempre, ficar dependendo de professor para melhorar o seu inglês, você precisa viver desse jeito que eu vou te falar agora. Você precisa colocar essas coisas em prática. Porque você não quer ter aquele efeito sanfona, sabe? Ai, quando eu tô com o professor tá tudo bem, aí eu paro, eu volto. Ai, quando eu tô com o professor tá tudo bem, aí eu paro e volto. Você não quer isso. Eu quero que você consiga develop sozinho, que você continue tendo contato com o inglês sem depender de ninguém. Então é isso que eu vou te mostrar agora. E esses exercícios que eu comecei a juntar e essas ferramentas, não é nada difícil, não é nada tipo que você já conhece de sentar, abrir um livro e ficar lá, I am, you are, fill in the blanks, repeat after me. Não são coisas assim, onde você tem que sentar e ficar com um livro, coisas que você já fez na sua vida. São coisas simples, por exemplo, trava-línguas. Parece algo super bobo, mas com certeza você já percebeu que quando você fala em português e quando você fala em inglês, você usa músculos bem diferentes da sua boca. Até o placement da sua língua é diferente. Então, para muitas pessoas, e eu faço isso toda manhã, antes das minhas aulas, eu faço isso, e é algo que eu falo para os meus alunos. Antes de você ter um call, de você ter uma reunião em inglês. Então, esse é um exemplo de exercício que eu queria muito ter sabido, não sei se é certo falar assim, logo quando eu estava começando a aprender inglês, quando eu me mudei para o Canadá. Outra coisa é você falar em voz alta, porque muita gente sabe falar, eu sei tudo o que eu tenho que falar, mas a pessoa deixa para o último momento, assim, quando ela tá na situação, para ela abrir a boca e falar. E aí quando ela fala, às vezes ela só se assusta com o próprio tom de voz em inglês e ela se estranha e se embanana toda. Mas às vezes você só se estranhou em inglês. Aí você pensa, nossa, como eu sou travado para falar, eu não consigo. Mas é porque você deixou pro último momento para você realmente abrir a boca e falar. Você tinha tudo só aqui. E aí quando você for falar, você se estranhou. São coisas assim que são tão básicas
que você fica em choque quando você começa a praticar e você vê que realmente funciona e que o seu problema poderia ter sido solved with small practical exercises. Então são exercícios assim que eu fui juntando e eu separei eles todos em categories. Então listening, reading, writing, speaking, vocabulary. Eu fui tudo resolvendo com essas ferramentas e com esses practices e fui colocando em um material. Então eu entreguei isso para os meus alunos, foi super effective, funciona muito até hoje, são coisas que eu faço, show. Aí apareceu um outro challenge, que era a rotina. Então sabe quando você tem aquela coisa que você tem que fazer, mas você fica falando, eu faço depois, eu faço quando eu tiver tempo. O que acontece com essas coisas? Você vai jogando para depois, você vai jogando para depois, aí você joga para o próximo dia. Aí o próximo dia você faz a mesma coisa. Eu vou fazer depois, vou fazer quando eu tiver tempo, blá, blá, blá. Joga pro próximo dia, e você nunca faz. Então tinha esse issue da rotina. Então o que eu fiz foi, eu entrei no ChatGPT e eu criei o meu próprio ChatGPT, sabe? Que eu fiz o seguinte, eu peguei aquele material que eu tava falando pra você com os exercícios, pra você ter uma imersão em casa, ou onde você estiver todos os dias com os exercícios certinhos. Eu usei ele como um foundation para o ChatGPT e eu pedi que ele montasse uma rotina para as pessoas, um schedule, porque muita gente não consegue visualizar quando que eu vou fazer isso, quando que eu posso aproveitar esse tempo assim. Muita gente não consegue visualizar isso. Eu sou uma pessoa que eu consigo. Eu sempre peguei e pensei, bom, eu moro em chácara. Eu vou ali arrumar as coisas das galinhas, eu vou escutando um podcast. Eu tô tomando café, eu vou revisar aqui as minhas palavras que eu tenho de vocabulário. Então, esse ChatGPT, ele te faz perguntas sobre a sua rotina, sobre os horários que você tem livre, os seus dias, se você tem aula comigo ou não. E ele monta para você, baseado nesses exercícios, uma rotina. Então você dirige até a academia e você tem ali uns 10, 15 minutos? Vai escutando um podcast. E não só qualquer podcast. No material eu deixo um link com um playlist com os meus podcasts favoritos para aprender inglês, aprender a ter uma comunicação melhor em inglês. E também tem podcasts que alunos já escutaram e gostaram e mandaram para mim. E eu também escutei, e daí eu fui lá e adicionei. Então aquele material, ele tem vários links também para você não ficar perdido. Eu tentei ser mais specific as possible. O exercício que você tem que fazer, como você deve fazer e os links também, material que você precisa. Você só vai e você clica para ficar ali bonitinho. Então eu juntei aqui a rotina que o ChatGPT cria para você e também esse material para você não ter desculpa de eu não sei por onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Eu deixei tudo certinho, é só você seguir. Eu não gosto muito de usar a palavra fluência, porque fluência significa coisas diferentes para todo mundo. Se você alguém falar fluência, falar inglês perfeitamente. Pela sua definição, nem eu sou fluente. E quase nenhum native English speaker é fluente, porque ninguém consegue falar uma língua perfeitamente. Você, por acaso, fala português perfeitamente? I don't think so. Eu não gosto de usar essa palavra fluência, mas a fluência, ou de você se comunicar bem em inglês, de você melhorar o seu inglês, vem de exposure, de você se expor ao inglês o máximo possível. E aí, sobre a minha história, como eu comecei a ensinar inglês, foi logo quando eu graduated o high school, eu comecei a ensinar como voluntária, numa ONG brasileira. Eu estava no Canadá, mas eu estava ensinando online nessa ONG brasileira. E foi ali que eu comecei a ensinar as pessoas a como elas podiam estudar, a ter contato com o inglês, em ter esse acompanhamento mais one-on-one, sabe? Qual que é as suas dificuldades. Comecei a ganhar mais experiência em como que eu poderia ensinar melhor, techniques de ensinamento, sabe? Eu fiz esse treinamento e foi bom também. Eu já tinha uma noção já para saber o que eu sabia que era bom, que eu conseguia apply, e o que dava para descartar. Normal. E eu fui developing o meu method, que é baseado na imersão. E eu gosto muito de private classes, de poder conversar com as pessoas one-on-one e pegar o jeito que elas são e ajudar elas a serem close to that person in English as well. Eu gosto muito. However, my time is limited, right? I'm only one person. Eu não consigo help everybody. E sempre me doeu muito em ter que turn people down. Sabem, as pessoas pedirem aulas e eu não tenho mais tempo. Até porque não é só o tempo de aula, é o tempo de planejamento and everything. Então, eu comecei a pensar como é que eu posso ajudar mais
pessoas. E foi ali que eu developed o curso PCM, que é Pronúncia e Comunicação Máxima, onde lá tem 3 módulos. O primeiro é desconstrução, que a gente desconstrói a mentalidade que você tem de eu não consigo, eu preciso falar inglês perfeitamente, eu tenho medo, porque não adianta eu te entregar tudo que você precisa e você tem medo de aplicar. Então, nesse primeiro módulo a gente conversa sobre isso. No segundo módulo é Your Guide, eu chamei de Your Guide, que é onde eu apresento o que eu te falei, esse material com os exercícios, como que você pode usar esse ChatGPT, eu disponibilizo ele para você lá no curso. Tem videoaulas explicando como fazer cada exercício, como usar o ChatGPT, tudo bem detalhado. E no terceiro módulo é onde eu explico mais a parte de pronúncia e comunicação. Então, técnicas de comunicação que eu uso. Por exemplo, quando você se perde numa conversa, como que você pode voltar e continuar a conversa, como que você mantém uma conversa em inglês com os americanos, com os canadenses, whatever. O inglês é uma língua universal, right? So, se você tem inglês, você tem a liberdade de talk to basically everybody. It's really cool. E eu quero te entregar essa liberdade, esse freedom, tirar esse peso dos seus shoulders, dos seus ombros. Então, essa é a terceira parte, de pronúncia e comunicação. E se você começar agora, se você começar a aplicar essas coisas que eu tô te mostrando mais rápido, antes você vai ver os resultados que você tanto quer, que é de você parar de ter medo de falar inglês, de você melhorar a sua pronúncia, melhorar a sua comunicação. Porque se você tá aqui, eu sei que você não é aquela pessoa que fala, ai, se me entenderem já tá bom, tô nem aí. Você quer ter uma boa comunicação, uma pronúncia mais bonitinha, você quer se expressar bem, se conectar com as pessoas, não só passar se me entenderem já tá bom. Se você tá aqui, eu sei que você não se contenta com o mínimo. Então, se você entrar e assistir essas aulas, com certeza é um big step para você open up your mind, aprender a como você melhora o seu inglês sem nunca mais depender de um professor e finalmente sair daquela frase clássica de eu até entendo, mas não consigo falar. Tenho certeza que você nunca mais vai falar isso in your whole life. So if you're ready, come and join me and I'll see you in there. Bye!